Oi, pessoal. Bom, diante dessa dificuldade aí momentânea que a gente está passando, nós vamos tentar então passar algum conteúdo para vocês da disciplina de História da Arquitetura 1 e tentar dessa maneira amenizar um pouquinho essa situação toda nossa. Na última aula nós chegamos a tratar já da arquitetura grega, mas eu vou tomar desde o início para que a coisa não fique interrompida, tá? Quando a gente começa a analisar a história da arquitetura desenvolvida na Grécia Antiga, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é o conceito, né, a mentalidade do povo naquela época. E, de qualquer maneira, trazer para o dia de hoje aquilo que eles pensaram e que ainda hoje seja importante para a gente. Quando a gente começa a perceber a mentalidade da sociedade grega antiga, nós sabemos que eles tinham como um grande objetivo a busca do equilíbrio. E eles consideravam equilíbrio, eles consideravam que uma pessoa, um cidadão, seria equilibrado a partir do momento que essa pessoa soubesse conduzir em equilíbrio a razão, a emoção e a fé. Então eles entendiam que uma pessoa, para ser equilibrada, ela tinha que ter uma razão comedida, uma emoção comedida e uma fé comedida. Se uma pessoa desse maior ênfase a qualquer um desses três pontos, essa pessoa estaria sendo desequilibrada. Daí vem essa expressão inclusive. Os gregos eles criam parâmetros para tudo, inclusive para aquilo que eles consideravam uma pessoa equilibrada. Quando nós trazemos isso para a arquitetura, se eles estão buscando em tudo que fazem o equilíbrio, uma das ferramentas, ou algumas ferramentas que o arquiteto tem em mãos para fazer com que a arquitetura se torne uma arquitetura também equilibrada, uma dessas ferramentas é o uso da razão e, consequentemente, o uso da linha reta, do ângulo reto e das figuras geométricas que essa linha reta e esse ângulo reto proporcionam. Se você for analisar a arquitetura grega, a planta baixa, o partido arquitetônico da maioria dos prédios gregos, eles têm o formato retangular. Quando eles saem desse formato retangular, e a forma retangular a gente sabe que é uma forma que dá uma sensação de estabilidade, ela fica de certa maneira bem apoiada ao solo, sendo retangular. Quando eles saem dessa forma retangular, eles optam pela forma circular, que a gente sabe que é um outro formato que também passa uma sensação de boa estabilidade. Seguindo, além dessa ideia de se utilizar de formas geométricas para se trazer o equilíbrio, eles também vão se preocupar com outro tipo de equilíbrio, que é o uso da arquitetura, quer dizer, com a função da arquitetura ligada à beleza da arquitetura, ligada à estética da arquitetura. No pensamento da arquitetura grega, não basta você ter um projeto apenas muito lindo ou apenas um projeto muito funcional. As duas coisas devem caminhar no mesmo nível, na mesma condição. Para isso, para que os prédios então se tornassem racionais, eles usavam, como a gente já falou, de figuras geométricas. Além disso, eles vão sempre buscar as melhores proporções, em relativos aí, obviamente, às medidas das suas construções. E o que eles vão considerar melhores proporções? Após vários testes, após várias tentativas, eles chegavam a determinadas medidas e proporções que eles consideravam como sendo as ideais. Obviamente que essas proporções e essas medidas eram ideais para os usos dos gregos, para os costumes dos gregos, para aquela sociedade grega antiga. Então, eles criavam parâmetros que para eles eram perfeitos e que com o tempo, obviamente, outras sociedades foram questionando e modificando. Mas mesmo assim,
muito daquilo que eles propuseram, ainda hoje a gente usa. Na busca desse equilíbrio entre função e estética, eles, no campo da estética, eles vão desenvolver as suas famosas colunas. As três principais, que normalmente é que a gente pega como exemplo, são as colunas dórica, as colunas jônica e as colunas coríntias. Essas três colunas foram as mais utilizadas e elas recebem esse nome, as duas primeiras, a dórica e a coríntia, tiveram esses nomes em homenagem a povos que, com o passar do tempo, se misturam e vêm tornar o que depois a gente passou a conhecer como o povo grego. Estamos falando aí dos dórios, que acabaram dando o nome à coluna dórica, e estamos falando dos jônios, que acabaram dando o nome à coluna jônica. No caso da coluna coríntia, o nome não é homenagem a nenhum povo, e sim ao lugar aonde a inspiração dessa coluna, na verdade do seu capitel, nós vamos falar mais adiante sobre isso, a inspiração dessa coluna foi o lugar aonde a pessoa que criou a ordem coríntia, essa pessoa se inspirou num vaso de flores durante um evento, durante uma solenidade, na cidade de Corinto, que fica no norte da África, região essa que na época era dominada pelos gregos. Bom, vamos começar agora a falar um pouquinho de alguns exemplos da coluna dórica, e para isso eu estou dando meu jeito, né, dentro dessa situação toda, eu vou mostrar para vocês aqui no meu celular esse templo chamado Partenon. É o maior templo construído pelos gregos, e nesse templo a coluna utilizada é a coluna dórica. Bom, vamos a algumas características. A coluna dórica, ela é baseada, os gregos se basearam, para dimensionar essas colunas, eles se basearam no corpo humano masculino. Vamos ver se aqui conseguimos ver um pouco melhor, apesar de que essa coisa de colocar o celular na frente do notebook, acaba que a imagem não fica assim tão nítida. Mas, vamos lá, eu vou tentando explicar. A coluna dórica, diferentemente de outros povos anteriores aos gregos, como por exemplo os egípcios, para desenvolver as suas colunas, eles se inspiraram no tronco da árvore. Porque a gente sabe que, olhando para uma árvore, ela se autossustenta, né? O tronco da árvore se autossustenta, e além disso, esse tronco da árvore ele é dimensionado pela própria natureza, ele é dimensionado para aguentar o peso da copa dessa árvore. Então, se nós analisarmos bem essas proporções da árvore em relação ao seu peso, a gente também consegue aí calcular um determinado tamanho, uma determinada proporção para uma coluna, onde ela também consegue exercer a sua função estrutural. Os gregos, eles não se basearam nas árvores. Como tudo, os gregos vão se basear no ser humano, porque vocês sabem que a mentalidade grega era o homem no centro das coisas. O homem era a medida de todas as coisas. Tudo isso está implícito nesse modo de pensar grego. Um homem, para ser saudável, ele tinha que ter mente sã em corpo são. Isso quer dizer o quê? Um equilíbrio entre a mente, entre o pensamento e entre o físico, entre a saúde física. Mente sã em corpo são. Com isso, se entendia um homem em perfeito equilíbrio. Daí eles vão desenvolver, no campo da mente, eles vão desenvolver a filosofia, e no campo do corpo, no campo físico, eles vão desenvolver os Jogos Olímpicos, eles vão desenvolver os esportes, que hoje a gente considera os esportes olímpicos. Estou dando esses exemplos só para vocês perceberem como os gregos têm sempre em mente essa busca do equilíbrio. No caso da coluna dórica,
eles vão se basear nas proporções do corpo humano masculino, partindo do princípio de que o corpo humano masculino é mais robusto, é mais forte do que o corpo humano feminino. No caso, então, a coluna dórica se baseia no corpo humano masculino para construir os templos maiores, as obras em geral maiores, mas o que a gente tem de exemplo acabam sendo os templos. Então, a coluna dórica para os templos maiores e a coluna jônica para os templos menores, para obras mais delicadas, vamos chamar assim. Tá? Então, essas duas colunas terão essas características de serem baseadas no corpo humano masculino para dórica, feminino para jônica. Essas colunas, como vocês podem tentar observar aqui, nem sempre a imagem está ficando muito boa, essa coluna dórica, ela tem a forma cilíndrica. Acima dela, temos um capitel. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Acima dela, temos, então, o capitel. O capitel é essa peça que faz a interligação entre a coluna, o corpo da coluna, que a gente chama de fuste, e a viga, que vai acima da coluna. Então, essa peça que faz a transição entre a coluna e a viga é o que a gente dá o nome de capitel. No caso, na coluna dórica, esse capitel, ele é um capitel simples. Ele é um capitel que não tem ornamentações. Como a gente pode tentar... Não está conseguindo. Não, aqui, ok. A gente pode tentar ver nessa coluna que aparece mais à direita, aonde nós temos a coluna dórica, e ela então tem um capitel simples, sem nenhum ornamento. Já a coluna do centro é a coluna jônica, e nela nós temos as chamadas volutas, que são essas voltinhas que acabam ornamentando o capitel jônico. E na coluna do lado esquerdo, nós temos a coluna coríntia, com o seu capitel bastante decorado, já que foi baseado num vaso de flores. Agora percebam, na coluna dórica, que foi a primeira que nós falamos à direita, a coluna ela se apoia diretamente no piso, ela não tem entablamento. Já a coluna jônica e a coluna coríntia, ambas possuem um entablamento, possuem uma base, onde elas se apoiam antes de tocar o solo. Todas três, vocês estão vendo essas linhas verticais, essas ranhuras, que tecnicamente podemos chamar de caneluras. As três colunas possuem caneluras, sendo que tanto a dórica possui 20 unidades de caneluras, e a jônica e a coríntia possuem 24 unidades de caneluras. Não importa o diâmetro que a coluna venha a ter, o número de caneluras é sempre fixo. Então, isso demonstra que essas caneluras ora ficam mais largas, ora ficam mais estreitas, já que o número delas não muda. Uma outra questão em relação às colunas é que também vai existir uma proporção ideal entre a altura da coluna e o diâmetro delas. Essas proporções, elas são permanentes. Quanto mais alta é uma coluna, maior é o seu diâmetro, sendo que no caso da dórica, ela fica mais robusta. Por quê? Porque a altura em relação ao diâmetro, a altura é de 4 a 6 vezes maior do que o diâmetro. Isso no caso da dórica. E no caso da jônica, ela vai ficar menos robusta, porque a altura é de 8 a 9 vezes maior do que o diâmetro. Isso quer dizer que a jônica ela será alta
e mais esbelta, se ela tem a mesma altura, se duas colunas, dórica e jônica, tiverem a mesma altura, o diâmetro da dórica será maior do que do diâmetro da jônica. No caso da jônica e da coríntia, o número de ranhuras é igual, 24 ranhuras. Porém, na coríntia, a altura da coluna é 10 vezes maior do que a altura. Então, ela fica aí meio que numa média entre as duas outras primeiras. Eu disse tudo isso, não é com a intenção que vocês venham a decorar essas proporções. Eu disse para que fique anotado. Porém, se vocês algum dia trabalharem em restauro ou alguma coisa nesse sentido, vocês precisarão desses conhecimentos. Mas essas informações, vamos dizer assim, numéricas, todas elas vocês vão encontrar, obviamente, nos livros especializados em História da Arquitetura. Coloquei mais como uma curiosidade, mas para que vocês percebam que para tudo os gregos estudaram, pesquisaram, testaram e acabaram aprovando as medidas que eles consideravam as ideais. Ok? Bom, o que fica faltando para a gente falar em relação às colunas é mais um nome técnico que convém a gente saber, porque afinal de contas somos arquitetos, estamos nos preparando para isso, é que a coluna ela é dividida, como eu já mencionei, na sua parte de cima elas têm os capitéis, daí o nome das ordens, capitel dórico, capitel jônico, capitel coríntio. O corpo da coluna, aquela parte da coluna que não pega nem o capitel, nem o embasamento, o corpo, o que está abaixo do capitel e o que está acima do embasamento, esse corpo da coluna tem um nome técnico também que se chama fuste. Fuste, F-U-S-T-E. É o fuste da coluna. A gente carioca não fala fuste, né? A gente chama de fuste da coluna. Mas é um nome técnico que no momento em que vocês estiverem, por acaso, trabalhando num projeto, provavelmente de restauro, vocês podem vir precisar dessa nomenclatura. Ok? Então, embasamento, fuste e capitel. Os gregos têm nome para todas essas peças. Vamos chamar o que eu chamei de viga, em alguns momentos vão chamar de arquitraves. Tem nome para tudo. Se algum dia vocês estiverem trabalhando numa obra que necessite essas informações, óbvio que aí tem que se buscar uma planilha, algo mais técnico, para que vocês saibam o nome específico para cada peça de uma arquitetura grega, de uma arquitetura neoclássica, coisas que utilizem desse sistema. Continuando, eu comentei da coluna jônica, mas acabei não mostrando um exemplo dessa arquitetura, de um templo. O da arquitetura dórica eu já mostrei, que foi o Partenon. Agora, no caso da ordem jônica, eu tenho aqui, vamos ver até como que essa imagem se firma, eu tenho aqui o templo de Atena-Niké, onde aparecem as colunas jônicas com as suas volutas, não é? Essas voltinhas, esses ornamentos que a coluna jônica possui, são chamadas de volutas. Se vocês perceberem, nessa parte aqui de cima, nós temos alguns elementos verticais compondo a fachada. Esses elementos são chamados de triglifos, porque são um conjunto de três peças, de 3 ornamentos, que vão sendo colocados nessa arquitrave, ou nesse frontão, dando o ritmo à fachada. Tanto no frontão jônico, quanto no frontão dórico, nós temos a utilização desses triglifos, que vão, então, dando, além de um aspecto decorativo, vão dando também o ritmo nessa fachada. E se a gente quer equilíbrio, esse ritmo será como?
esse ritmo, obviamente, será um ritmo constante, assim como o ritmo das colunas. A distância entre as colunas, ela é teoricamente a mesma, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê do teoricamente. A título de curiosidade, quando a gente via, na época, um templo grego, eles eram assim, ricamente ornamentados, eles eram pintados com cores, inclusive vibrantes. Essa aqui é uma reconstituição digitalizada do Partenon, onde a gente pode observar a coluna dórica, os triglifos e também o frontão triangular. Esse é um outro elemento característico da arquitetura grega, o frontão triangular, obviamente, essa parte aqui da fachada, e esse frontão triangular, ele tinha algumas funções que os gregos tiravam dele. Primeiro, esteticamente belo, compunha bem a fachada. Segundo, a própria figura triangular passa mais uma vez, essa figura geométrica, passa mais uma vez a tal sensação de estabilidade, de equilíbrio que eles queriam ter em tudo. E também o frontão triangular servia, tecnicamente, de modo perfeito para esconder as águas do telhado. Então ele atendia, dentro daquela busca dos gregos, ele atendia tanto a função quanto a estética, de uma maneira muito boa. Ok? Pois bem, vamos seguindo. Nesses frontões, quando se utilizava a coluna dórica, e a coluna dórica ela era considerada uma coluna simples, no momento em que se usava a coluna dórica, o frontão, então, era bastante ornamentado, como a gente está vendo aqui. Esses ornamentos, eles eram, na verdade, relevos. A gente sabe que relevo é aquela quase escultura, mas que, como fica presa a uma parede, leva o nome de relevos. Então, se a coluna era simples, o frontão era trabalhado nessa busca do equilíbrio, podemos dizer aí um equilíbrio estético. No caso de um templo onde a coluna era jônica, caso houvesse o frontão triangular, esse frontão triangular ele era liso, ele era sem ornamento, fazendo então aí o equilíbrio entre a ornamentação. Se a coluna é ornamentada, o frontão não é. Se a coluna é simples, o frontão então é ornamentado. Pois bem, continuando na nossa conversa sobre colunas, se os gregos se inspiraram no corpo humano para desenvolver as proporções das colunas que eles se utilizaram, no caso da dórica e no caso da jônica, um arquiteto grego, um artista grego que nós não conhecemos o nome, fez essa ligação direta. Se a gente está fazendo as colunas baseadas no corpo humano, por que não, então, fazermos as colunas na forma do corpo humano? E aí, então, ele cria essa sequência de colunas com o corpo feminino, que ficaram conhecidas como as cariátides, em função de passagens históricas da sociedade grega. Essas mulheres que se tornariam escravas ficaram aqui, então, simbolizadas como carregando o peso do mundo. É uma curiosidade, muito difícil que hoje se tenha uma razão para que alguém construa uma coluna no formato do corpo humano, mas no momento em que ela foi criada, foi sim um belo momento de criatividade, fazendo a associação do conceito com a própria forma arquitetônica. Ok. O que nós vimos até agora foram templos, porque os gregos, dentro da busca sempre do equilíbrio, eles eram religiosos. E a gente sabe que quando a gente faz um projeto que envolva poderes, e aí pode ser o poder religioso
ou pode ser o poder político. Nos dois casos, quando a gente está projetando, algo que ajuda muito a gente mostrar no projeto que ali envolve poder é o uso da escala monumental. Os gregos, eles primavam pelo uso da escala humana, porque eles tinham o ser humano como centro das coisas, como nós já falamos. Mas, em determinados momentos, onde o poder precisava ser demonstrado, como é o caso dos templos, eles também se utilizaram da escala monumental. Só que se você comparar a escala monumental dos gregos com a escala monumental, por exemplo, da dos egípcios, a escala monumental dos gregos é muito mais próxima da escala humana. Porque os gregos, mesmo tratando dos deuses, eles não perdiam o ser humano de ótica, eles não perdiam a dimensão do ser humano. Tanto é que vários deuses gregos eram considerados seres humanos que haviam se transformado em gregos. Então, essa escala monumental continua sendo utilizada como valor de grandeza, mas no caso do grego, que valorizava o ser humano, essa escala humana vai ser num ponto menor do que de outras civilizações. Isso é um aprendizado que nós podemos trazer para hoje em dia, porque hoje, se nós nos consideramos uma sociedade democrática, esse conceito dos gregos está muito presente aí para que a gente não perca o homem de perspectiva, que a gente esteja sempre atento a isso. Bom, outros exemplos que nós vamos ter de arquitetura grega, além dos templos, é exatamente o que eles chamam de arquitetura cívica, aquela arquitetura voltada para atender à população. Nesse conceito de democracia, a Grécia ela é considerada o berço da democracia, porque foi a primeira sociedade, ainda lá na antiguidade, foi a primeira sociedade que permitiu o governo ser conduzido pela vontade popular, pela vontade dos cidadãos. A Grécia, fundamentalmente a cidade de Atenas, ela é considerada o berço da democracia. E é óbvio que quando as coisas começam, elas não começam da maneira perfeita. Então, hoje, a gente discorda de alguns conceitos da democracia grega, como, por exemplo, só os homens eram cidadãos, e homens filhos de pais gregos. As mulheres não eram consideradas cidadãs, os estrangeiros não eram considerados cidadãos, o que hoje ainda continua sendo assim, a não ser que ele se naturalize, e os escravos também não eram considerados cidadãos. Então, para o nosso olhar de hoje em relação à democracia, ela não era uma democracia plena, mas para o momento dos gregos, ela era mais do que plena, porque ela era única. E como é que se desenvolvia esse caráter democrático em Atenas? Tudo começava na ágora. E o que vem ser a ágora? A ágora é o que hoje a gente chama de praça. É aquele espaço público onde as pessoas se reuniam. Na ágora você tinha um grande espaço aberto e em volta dele você tinha comércio, você tinha prédios públicos, você tinha a vida social acontecendo ali. Era na ágora que se discutia política, que a população discutia política, discutia o que era melhor para a cidade. E era dali que saíam as determinações daquilo que o governo tinha que fazer. Aqui temos um exemplo, uma foto tirada das ruínas da Ágora de Atenas. Era nesse espaço em que os cidadãos gregos discutiam os seus problemas da cidade. Pois bem, havia discussões e nessas discussões se chegava a uma conclusão. Vamos dar um exemplo. Que eles estavam discutindo qual a rua seria calçada, qual a rua da cidade seria calçada. Chegaram à conclusão de que uma determinada rua é que deveria ter essa obra feita. Estava decidido. Foi decidido na Ágora democraticamente. Agora, após essa decisão, que era a decisão principal, será necessário haver os desdobramentos disso, as ações para que o calçamento saia. Então vai ter que se decidir quais os materiais, vai ter que se decidir quem é que faz,
a que preço faz. Não tinha cabimento ficar discutindo esses pormenores na ágora, com todas as pessoas ali envolvidas. Ia se levar muito tempo para se chegar a determinada conclusão. O que faziam eles então? Elegiam dentro daquele grupo, e os gregos consideravam que uma cidade tinha que ter, idealmente, em torno de 10 mil habitantes, para que os cidadãos, que não eram todos, eram só os homens, para que eles coubessem dentro da ágora, para que pudessem discutir os seus problemas. Os gregos consideravam que a população não podia passar de 10 mil, mas que deveria ser próxima de 10 mil, porque ela deveria ser grande o suficiente para ter um exército e não tão grande que não coubesse na ágora. Porque não cabendo na ágora, não haveria democracia. Esse é um aprendizado que fica para nós, que também somos urbanistas, que quando as cidades passam de um determinado número, e esse número ideal para os gregos era de 10 mil, para os romanos, nós vamos ver adiante, será de 50 mil, porque a infraestrutura romana era mais sofisticada do que a grega, e hoje nós devemos ter algum outro parâmetro, mas que nós realmente perdemos, em várias cidades nós perdemos o controle disso, e os resultados estão aí. Para os gregos, não. As cidades não passavam de 10 mil. Quando chegavam nesse número, eles simplesmente mandavam que se criasse uma nova cidade com aquele excesso populacional. E assim eles iam criando cidades-estado, cidades autônomas. Naquele tempo, cada cidade tinha o seu próprio governo e não era interligado a outra cidade. É isso que se dá o nome de cidade-estado. Pois bem, na ágora se discutiu e se chegou à conclusão que tal rua teria que ser pavimentada. Dali, eles dentro desse grupo, vamos considerar aí que 1/3 dessa população, 3 mil habitantes, fossem homens, cidadãos. Dentro desses 3 mil, se escolhiam 500. E esses 500 fariam parte de uma assembleia. E essa assembleia, sim, daria continuidade aos trabalhos para que a tal rua fosse pavimentada. Esses 500 levavam o nome de bulé. O que a gente hoje chama de assembleia, e a gente pode fazer um paralelo com a nossa Câmara de Vereadores, porque é um nível de cidade. Se hoje nós temos a Câmara de Vereadores, os gregos nas suas cidades tinham a bulé. E essa bulé, esse grupo de 500 pessoas, se reuniam num prédio conhecido como buleterium. Buleterium, o lugar onde a bulé se reúne. Temos aqui uma reconstituição do que seria o buleterium de Atenas. Pois bem, repare no formato. O arquiteto, ele já estava com aquela ideia que futuramente no modernismo vai se dizer que a forma segue a função, aonde esse arquiteto, ele, conhecendo o funcionamento que teria ali dentro, aonde as pessoas todas eram representantes daqueles que ficaram na praça, então ali todos eles estavam em pé de igualdade. Ao desenvolver o projeto, ele desenvolve de forma circular, para que todos ficassem no mesmo nível hierárquico, aonde não houvesse alguém mais importante ou que mandasse mais, com mais poder do que os outros. Tinha, sim, aquele que iria organizar o evento, mas em pé de igualdade, só para dar uma ordem aos acontecimentos. Então, perceba, conhecendo bem a função, a gente desenvolve o conceito e daí acaba surgindo a ideia da forma, a ideia do partido arquitetônico, embutido aí o tal conceito. Ok. Buletério, então, é mais um equipamento que os gregos nos fazem conhecer, não para que a gente, obviamente, copie
o buletério, mas as nossas câmaras de vereadores no âmbito da cidade, as nossas assembleias legislativas no âmbito do Estado e a Câmara de Deputados e o Senado Federal a âmbito de país. Cidade, Estado e país. Vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores. Aquela ideia da bulé se transformou ao longo do tempo nessas assembleias que temos hoje em dia. Ainda dentro dessas construções cívicas, os gregos vão desenvolver também uma outra tipologia arquitetônica que eles deram o nome de teatro. Obviamente, o teatro que os gregos fizeram, ele era a céu aberto. E, inicialmente, era um equipamento religioso. Lá se desenvolviam ações religiosas, encenações de caráter religiosos. Com o passar do tempo, essas encenações religiosas foram ficando restritas a templos fechados, e nesses teatros passaram a ter, então, as encenações de tragédia e comédia. Drama, né? Eu usei o termo equivocado de tragédia, não, de drama e comédia, desculpem. Drama e comédia. Nesse teatro que a gente conhece hoje em dia. Nessa tipologia criada pelos gregos, e eles, mais uma vez, vão ser muito felizes na criação dessa tipologia, a ponto de que a gente usa essa tipologia até hoje, nas chamadas, quando a gente faz as famosas conchas acústicas, a gente acaba utilizando esse partido arquitetônico que os gregos criaram. Pois bem, aqui, essa forma, ela atendeu a todas as necessidades do que os gregos precisavam. Por quê? Porque no campo visual, dá para a gente perceber que não importa aonde o observador esteja, ele tem uma visão perfeita do que se passa lá no palco, lá na arena, naquela parte que a gente está vendo plana e circular lá embaixo. Além disso, essa pessoa que está sentada num dos últimos degraus da arquibancada, e entenda-se que, na época, os gregos não sentavam direto na arquibancada, o cidadão era respeitado. Por cima dessa arquibancada de pedras tinham bancos de madeira para que as pessoas se sentassem de forma mais confortável, mas essa pessoa que está lá no último degrau, ela tinha a perfeita audição do que se passava lá embaixo. Porque mesmo sem os gregos conhecerem o que hoje a gente conhece e dá o nome de acústica, eles não tinham noção do que hoje a gente sabe existirem as ondas sonoras. Eles não sabiam que o som se propagava em ondas circulares e que essas ondas iam se expandindo até um determinado espaço, até onde a força daquela onda sonora conseguisse chegar. É uma situação semelhante de quando você joga uma pedra num lago que está paradinho. Quando você joga aquela pedra, as ondinhas vão se afastando no formato circular. A mesma coisa acontece com a onda sonora. Os gregos não sabiam disso, mas eles observavam. E eles percebiam que o som, quando batia numa determinada superfície, ele batia e voltava. Com isso, eles também perceberam que, dependendo da forma, e, por exemplo, se você pegasse uma folha de papel e fizesse um funil, o som se expandia, se concentrava e se expandia, se esse papel tivesse uma forma de funil. E eles trazem esse conceito do funil para o formato do teatro. Se você percebe, o círculo que forma o palco, a arena, o diâmetro desse círculo é muito menor do que o diâmetro das arquibancadas. E o que manda aí, o que é importante nessa questão, é também a inclinação desses degraus. Já imaginou quantas vezes eles testaram a inclinação
um pouco mais inclinado, um pouco menos inclinado, um pouco mais inclinado, até chegar naquele ponto aonde tivesse a melhor audição no último degrau. Isso tudo, para os gregos, era fruto de tentativa e erro, até que vinha o acerto. E aí, quando vinha o acerto, eles tinham descoberto mais uma daquelas medidas ideais que eles chamavam de proporções áureas ou medidas áureas. Aquelas medidas de ouro, aquelas medidas ideais. Eles fazem isso para tudo. No caso dos templos, que nós comentamos ainda agora, ficou faltando dizer que, por exemplo, para um determinado comprimento de fachada, existiria um determinado comprimento da lateral do templo. No caso do Partenon, como nós vimos, eles tinham 8 colunas na parte da frente. E a lateral seria sempre o dobro mais uma. Seriam, então, 17 colunas. E como essas colunas elas eram espaçadas todas à mesma distância, aparentemente à mesma distância, dava essa proporção sempre do dobro mais uma. No caso do Partenon, tinha 8 na frente, 17 nas laterais. E no caso do templo de Poseidon, que tinha 6 colunas, no caso seriam nas laterais 13 colunas. Conforme a gente falou, os gregos eles tinham o ser humano à frente de tudo, no centro de tudo. E eles, então, eles ficavam muito preocupados de que todas as obras que nós olhássemos, o visual delas fosse o mais agradável possível. E daí, eles vão desenvolver algumas técnicas chamadas correções óticas. No teatro, que a gente acabou de ver, eles encontraram a melhor medida para a acústica. Mas em outras obras, eles vão encontrar as melhores medidas para corrigir distorções que os nossos olhos têm. Vou dar exemplo de 3. São correções chamadas correções óticas. No templo Partenon, eu comentei com vocês que ele tem 8 colunas. Essas colunas, para o prédio ter uma sensação de estabilidade, essas colunas elas devem ter a mesma distância. Lembra que eu falei isso dos triglifos? Pois bem, no caso das colunas, elas têm todas as distâncias, mas eles perceberam que quando a gente olha o templo, olhando de frente para ele, o nosso olho faz com que as 2 últimas colunas pareçam estar mais distantes. É uma distorção que a nossa visão tem e que eles perceberam. Diante disso, o que eles fizeram? Já que as 2 colunas extremas dá a sensação de estarem mais distantes, o que eles fizeram? Chegaram para mais perto. Então, quando você observa a fachada do Partenon de perto, você percebe que as 2 últimas colunas, as colunas das laterais, elas são um pouquinho mais próximas das outras, e que as outras, então, mantêm as mesmas distâncias entre elas. Apenas as de fora são um pouquinho mais para dentro. Isso é uma das correções óticas. Uma outra correção ótica é que, se eles estão fazendo colunas e o formato dessas colunas é circular, fazendo um corte nessa coluna, a figura é um círculo, o correto seria que essas colunas fossem um cilindro, que elas tivessem uma forma cilíndrica. Só que os gregos também vão perceber que, como essas colunas eram muito altas, quando a gente olha aquele conjunto de colunas de longe, a sensação que a gente tem é que elas são cilíndricas desde cima, e quando elas começam a chegar no centro delas, elas se afunilam, para depois então abrirem de novo na parte de baixo, se tornando cilíndrica novamente. Essa é uma sensação que os nossos olhos causam. Os gregos perceberam isso e fizeram o quê? Nessa parte central, onde ela se afunila, eles dão uma embarrigada, uma leve
um leve engrossamento na coluna. Essa barriguinha criada na coluna leva o nome de êntase. Êntase, com S. Êntase é um nome que essa leve curvatura para fora da coluna recebe. Por quê? Porque se a nossa vista faz com que afunile e ele abre um pouquinho, quando a gente olha, ela parece que está perfeitamente cilíndrica. É mais uma correção ótica. Eu gosto de chamar atenção para essas correções óticas, e vou falar depois mais uma, para que vocês percebam o cuidado que os gregos tinham com o atendimento ao usuário. Eles vão aos mínimos detalhes, eles passam até daquilo que a gente consideraria razoável, para que o observador, para que o espectador, para que o usuário se sinta o mais bem servido possível. Isso é uma boa lição para a gente que está aí entrando no mundo da arquitetura. Bom, uma outra correção ótica é que se eu estou fazendo uma coluna, manda o bom senso e manda a matemática que essa coluna esteja exatamente na posição vertical. Tá certo? Só que para os gregos, quando eles olharam aqueles templos com todas aquelas colunas exatamente na vertical, eles perceberam que ficava um aspecto endurecido, muito rígido, que não era ainda a melhor solução para que a visão daquele prédio fosse o mais agradável possível. O que eles vão inventar então? Ao invés deles colocarem a coluna exatamente na vertical, eles vão puxar a parte de cima da coluna um pouquinho para dentro do prédio. Você que está olhando de frente, você não consegue perceber se meu dedo está exatamente na vertical ou se ele está um pouquinho para dentro. Você vendo eu movimentar, você percebe. Mas se eu tirar a mão e voltar com ela um pouquinho mais para dentro, você não vai ter essa percepção, porque você está olhando de frente. Mas os gregos entendiam que colocando essas colunas um pouquinho mais para dentro do prédio, a visão ficava mais agradável. É mais uma correção ótica que os gregos faziam. E por último, que a gente não pode nem chamar de uma correção ótica, quer dizer, também é, só que eu falei que eu ia dizer 3, e agora lembrei de mais uma. Lembra que eu falei que a gente olhando a arquitetura grega, como eles se utilizam de figuras geométricas, usando linha reta e ângulo reto, todas essas linhas, obviamente, seriam retas? Pois é, pela mesma razão de achar que a visão ficava muito endurecida, muito rígida, nenhuma linha da arquitetura grega é reta. Elas aparentam ser todas retas, mas elas são levemente curvas. Só que como você olha de um determinado ângulo, aquela curva parece reta para você. Todos os degraus, por exemplo, todos os degraus da fachada do Partenon, deixa eu ver se eu pego aqui, todos esses degraus, vamos ver se a imagem firma, não está firmando, está com muita luz, né? Está com muita luminosidade. Todos os degraus que deveriam ser retos, acho que aqui já está dando para ver um pouquinho, todos os degraus que deveriam ser retos, e aí eu não estou considerando esse desgaste da pedra, tá certo, gente? Eu estou considerando que os degraus, eles são feitos com linhas retas. Na verdade, essas linhas são ligeiramente curvas na direção de vocês. Só que como vocês estão olhando os degraus de frente, ele aparenta ser reto. Da mesma maneira, a linha do frontão triangular. Da mesma maneira, a linha do retângulo que forma a fachada desses prédios. Todas são curvas. Para quê? Para que ficassem mais suaves ao olhar. Estamos falando de arquiteturas cívicas. Interrompemos um pouquinho só para falar das correções óticas que acabaram ficando para trás. Voltando ao teatro, nós vimos que ele tem o palco, a gente pode chamar ele de arena, mas tem nomes técnicos para isso.
Deixa eu encontrar aqui a foto que eu tinha tirada do teatro, para mostrar para vocês. Está aqui. Deixa eu ver se aparece. Nós temos, então, a arena, aquele círculo lá embaixo. Nós temos as arquibancadas, e você vê que também tem uma construção, que é a construção do que seria o cenário. Só que hoje, quando a gente vai a um teatro, o cenário é uma ficção. É um painel, às vezes esse painel é pintado. No caso do teatro grego, não. Era uma arquitetura grega. Havia ali uma edificação com espaços internos, inclusive, que servia de camarim, que servia para os personagens entrarem e saírem de cena, e fazia também, obviamente, o cenário da peça. Isso era uma arquitetura com todos os elementos da arquitetura grega. Isso mostra, mais uma vez eu vou enfatizar, de que a importância de que essa sociedade dava ao público, ao cidadão. Não era um projeto para fazer demagogia, muito pelo contrário, aí a gente faz uma distinção. Essa forma de governo, os prédios que eram construídos, os espaços que eram concebidos, eram solicitados pelas pessoas na Ágora. O governo, ele respondia às solicitações dos cidadãos. Eu estou chamando a atenção para isso já para formar um gancho para quando a gente for para a arquitetura romana. Porque os romanos, que futuramente irão conquistar essa cultura grega, eles vão se utilizar muito de determinados conceitos e estéticas e técnicas da arquitetura grega, mas com um objetivo bastante diferente. Os gregos trabalhavam em prol daquilo que eles entendiam ser democracia. Os romanos vão trazer um outro conceito, que a gente vai dar o nome de demagogia. E nós vamos entender isso melhor na nossa próxima aula. Tá? Fiquem bem, se cuidem, né? E a gente vai tentando dar o nosso jeito aqui para que vocês não fiquem sem os conteúdos das nossas aulas, tá bom? Desculpem a precariedade das soluções técnicas, mas eu aqui em casa realmente não tenho instrumentos melhores. Achei até que fosse ficar um pouco mais nítida a imagem no celular, e eu vou ainda dar uma observada em como ficou, e ficando razoável, eu faço o upload, ok? Um abraço então, e até a próxima, e todos vocês, por favor, se cuidem. Valeu, queridos. Tchau, tchau.